Bueno, gurizada, estamos ao vivo e bem vivo, mais uma sexta-feira, hoje 1º do 8, ou mais conhecido como agosto, de 2025. Sem mais delongas, vamos fazer a nossa chamada aqui. Eu vou pela ordem que está aqui na minha telinha, tá? Quem não puder falar ou autorizar a exposição da imagem e da voz, pode assistir a aula tranquilamente, tá? Só não vai poder interagir conosco, ok? Calil, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Certo, obrigado. Reais. Henrique, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Ok. Suderella, vou chamar assim, o nickname tá ali assim. Autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Ah, tá, muito obrigado. Aline e Sono, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim! Sim. A gente autoriza. Aí, de dupla. Felipe Ferreira, o senhor autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Alisson, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Janaíra, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Muito obrigado. Jimmy, autoriza a exposição da imagem e da voz? Ah, tá com problema no fone? Ah, não, tranquilo. Tá. Belezinha, nem esquenta a cabeça. Irmã Valéria, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Graças. Lauriene, fazia tempo que não aparecia, moça. Autoriza a exposição da imagem e da voz? Graças. Claudião, autoriza a exposição da imagem e da voz? Sim. Graças. Marta, autoriza a exposição da imagem e da voz? Pode falar, sim ou não? Sim. Ok, muito obrigado. Então, gente, para quem vai ver pelo YouTube, curta, compartilha, comenta, inscreva-se nos canais, autoriza, ative o sininho para receber as notificações, porque seguidamente nós trazemos conteúdos relevantes aqui, tanto para o meu canal quanto o canal do Theo Escritura. Alisson, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O senhor pode orar por nós? Claro. Pai, te damos graças, Senhor, por esse dia, pelas suas misericórdias que se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Te damos graças, Pai, pelo teu amor que nos alcançou. O Senhor tem trabalhado em nossos corações e nos ensinado cada dia mais a respeito da verdade da tua palavra, Senhor, instruindo nossas vidas para que possamos aplicar justamente aquilo que o Senhor nos ensina no nosso dia a dia. Te pedimos que o Senhor queira abrir os nossos corações, os nossos ouvidos nesse momento, para que a nossa atenção possa estar justamente nesse estudo, Pai, e que o Senhor queira trabalhar em nossos corações para que possamos, no nosso dia a dia, testemunharmos mais a respeito de Ti, a respeito do que o Senhor tem feito em nosso meio, o Senhor tem feito justamente em nossos corações e em nossas vidas, para que justamente possamos cada vez mais sermos parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Página 11, vamos continuar a vida do apóstolo Paulo. O povo de Damasco o viu como perseguidor. O zelo, sem entendimento, pode levar um homem a fazer loucuras. Paulo atacou furiosamente os cristãos. Ananias, morador de Damasco, disse ao Senhor acerca dele: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Atos dos Apóstolos 9, versículo 13 e versículo 14. O mesmo aconteceu logo que começou a pregar em Damasco. A reação do povo foi imediata. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Pergunta descrita em Atos 9, 21. Os discípulos de Jerusalém o viam como perseguidor. Quando Paulo fugiu de Damasco e foi para Jerusalém com a intenção de ser acolhido pelos discípulos, eles não acreditaram nele. Pensaram que se tratava de mais um estratagema para perseguir os cristãos. Lucas relata esse fato assim. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Atos 9, 26. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí, ou podemos continuar a leitura. Ô, Danner, Opa. só uma observação aqui. Fale.
a nossa convidada Marta aí, para ela não ficar perdida no assunto que está estudando. Sim. Você pode falar para ela aí que ela tem interesse de participar das aulas com a gente. Ok. Não, tranquilo, Marta. Sim, a gente está agora fazendo um estudo, tá, acerca da vida do apóstolo Paulo. Já tivemos 2 estudos, tá? Mas nós estamos no comecinho, recém na página 11 do livro, são 76, 77 páginas. Então tá bem no comecinho, a gente está começando a narrar a história do apóstolo Paulo, e a narrativa começa com Paulo antes da sua conversão, tá? Como esse homem era mau, perseguidor, blasfemo, como ele era um judeu, tá, que perseguia a igreja, e que Cristo veio até ele e converteu ele. Então a gente está trabalhando essa ideia, ainda essa transição da conversão do Paulo para o grande apóstolo que se tornou. Então nós estamos estudando a vida dele, uma pegada bem pastoral, fazendo bastante aplicação prática, assim, bem devocional, assim, que é para a gente aprender com Paulo como ele ousou dizer, né, sejais meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo, ok? Subtítulo aqui agora, gente, Paulo é um perseguidor cruel e resistente. 2 descrições metafóricas ilustram a crueldade das perseguições de Paulo aos cristãos. Primeiro, ele é visto como uma fera selvagem. A igreja em Jerusalém foi duramente perseguida e muitos cristãos fugiram pregando o evangelho. Está narrado em Atos capítulo 8, do 1 ao 4, eu vou abrir aqui na minha Bíblia rapidão para vocês. E também, Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É interessante isso aqui, gente, porque veja bem, Deus usou o apóstolo Paulo para perseguir a igreja. Com certeza, somos aqui calvinistas deterministas rígidos. Mas preste atenção, Deus, ele usou essa perseguição para espalhar mais gente para pregar o evangelho, para sair de Jerusalém para pregar o evangelho. Mesmo nas coisas mais duras da vida, que é uma aplicação prática do mais pastoral do Danner, mesmo nas provações mais difíceis, Deus trabalha na vida do crente. Aquilo que era perseguição tornou-se uma obra missionária, meio que por imposição da parte de Deus, mas Deus tem as suas formas de trabalho, que é um tanto quanto diferente daquilo que nós achamos o mais correto e convencional. Alguns deles foram para Damasco, desses que a gente acabou de ler, tá, gente? Em Atos 8. E agora, Paulo, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dispõe-se a ir para Damasco, a manietar e prender, a arrastar presos para Jerusalém, aqueles que professaram o nome de Cristo. Atos 9, 1 e 2. Ele queria destruir os crentes em Jerusalém, por isso os caçava por toda a parte, para trazê-los de volta a Jerusalém e ali os exterminar. Essa expressão respirando ameaças e morte, literalmente é a mesma para descrever uma fera selvagem que furiosamente extermina o corpo de uma presa. Na linguagem dos crentes de Damasco, Paulo era um exterminador. Atos 9, 21. E todos os que ouviram estavam atônitos, diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia e invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso, os principais sacerdotes. Paulo era um monstro celerado, um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento na vida dos cristãos primitivos. A expressão respirando ameaças e mortes era também uma alusão ao arfar e ao bufar dos animais selvagens. Paulo parecia mais um animal selvagem do que um homem. Em suas próprias palavras, ele estava demasiadamente enfurecido. Atos 26, 11, eu vou abrir o texto aqui. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar.
e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Esse era Paulo, gente. Paulo, um homem terrível, um homem duro, que na sua incredulidade fazia coisas terríveis. Nada é mais perigoso do que o radicalismo religioso sem entendimento. Muitas, abre aspas, guerras santas já foram declaradas por causa dessa atitude ensandecida. Milhares de pessoas já morreram, em nome de Deus, para sustentar essa causa inglória. Muito sangue já foi derramado para satisfazer os caprichos desses religiosos, dominados pelo zelo, sem entendimento. A expressão respirando ameaças e morte descreve também uma fera selvagem saltando sobre a presa para devorá-la. Paulo era uma fera selvagem, uma ameaça concreta para todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. Não poupava homens nem mulheres. Até eu brinquei na semana passada que o apóstolo Paulo foi o primeiro a ensinar a igualdade de gênero. Ele matava homem e matava mulher. Não tinha problema com ele isso aí. Foi uma brincadeira infame, né? Mas é só para mostrar o nível desse homem antes da sua conversão. Perseguiu a religião do caminho até a morte. Atos 22, 4. Estava determinado a praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Atos 26, 9. Deixa eu abrir esse texto. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Esse era Paulo. Ele estava determinado a banir da terra o cristianismo. Não podia aceitar que um nazareno, crucificado como um criminoso, pudesse ser o Messias prometido de Deus. Não podia aceitar que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. Não podia crer que uma pessoa pregada na cruz e, consequentemente, considerada pecadora e maldita, pudesse ser o salvador do mundo. E agora o segundo ponto aqui, gente. Ele é visto como um touro bravo. O Senhor Jesus, mesmo sendo perseguido, né, por Paulo, não abriu mão da sua vida. A fúria de Paulo pelo nome de Jesus, o Nazareno, não anulou o propósito eletivo de Deus, que escolheu Paulo antes mesmo dele nascer e o separou para o ministério. Paulo mesmo testemunhou esse fato em Gálatas 1, 15 e 16. Vamos abrir aspas para o texto sagrado. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove a revelar o seu Filho em mim. Isso são palavras de Paulo em Gálatas 1. Um touro bravo é amassado pelo aguilhão. O Senhor começou a ferroar a consciência ao mostrar como aqueles discípulos presos, torturados e mortos morriam com serenidade. O algoz estava furioso, mas as vítimas morriam cantando e orando. Quando Estevão foi apedrejado em Jerusalém e se derramava o seu sangue, Paulo consentia em sua morte e guardava as vestes daqueles que o apedrejavam. Atos 22, 20 é descrito isso, tá, gente? Paulo, porém, recusava-se a ceder, mesmo diante destes aguilhões. Como uma fera selvagem, dirigiu-se a Damasco, respirava ameaças e mortes. Atos 9, 1 a gente já leu. Seu prazer era matar em nome de Deus aqueles que abraçavam a fé cristã. Jesus, então, aparece refulgente, glória no caminho de Damasco, derruba-o ao chão e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Atos 26, 14. O boi bravo, enfim, estava no chão, subjugado, manso e domado. Uma força maior do que o seu ódio entrou no seu peito. Uma luz maior do que o seu zelo o dominou. Aquele que perseguia com todas as forças da sua alma, agora conquista o seu coração. Quebrado, submisso, ele pergunta: Quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: Eu sou o Jesus a quem tu persegue. Atos 26, 15. Gente, esse
Essa talvez, gente, seja a história mais impactante de conversão que a gente tem no Novo Testamento. Porque Paulo, ele é uma figura extremamente truculenta, mau, um homem perverso, ruim mesmo. Eu me considerava uma pessoa extremamente ruim de coração. Mas depois de conhecer o que Paulo fez, não, Paulo fez muito mais. Paulo foi bem pior que eu. Eu sou uma pessoa dura de coração em certos sentidos e tem que ser trabalhado por Deus em muitos campos. Mas ao ver como era o apóstolo Paulo, eu vi que eu era um anjinho. O homem era terrível, terrível mesmo, e somente o poder de Deus para transformar a vida da pessoa. Assim. Pegar um cara que era perseguidor, um cara que era blasfemo, assassino, era literalmente um terrorista, que foi a frase que o Cláudio falou na aula anterior. Ele era literalmente um terrorista, ele aterrorizava a igreja. E aí Cristo, com todo o seu amor, com toda a sua graça, com toda a sua benevolência, ele vem até esse homem. Ele chama esse homem, ele comissiona esse homem, ele derrama o seu espírito sobre esse homem e transforma o maior perseguidor da igreja no maior dos apóstolos, no maior escritor do Novo Testamento, o homem que recebeu revelações, que foi até o terceiro céu, viu coisas que ao homem não é lícito ouvir. O apóstolo Paulo simplesmente tornou-se aquilo que era uma fera indomável, como descrita ali, aquele touro bravo que brigava com os aguilhões de Deus, acabou se tornando um touro manso, que fez a vontade do seu Senhor. E como ele vai dizer no final das palavras dele, no seu último escrito em 2 Timóteo, combati o bom combate, corri a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Paulo é um exemplo para mim, principalmente para mim, eu me espelho muito, porque era um homem terrível, um homem perverso, assim como eu me considerava perverso. Eu olho para Paulo e vejo, se Deus fez isso com Paulo, quero eu que ele faça comigo e faça com todos nós. Então era isso que eu queria trazer hoje aqui para nós. Se tu ficou até agora no YouTube, gente, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E agora nós vamos ficar com a resenha final com os irmãos que estão aqui conosco ao vivo. Muito obrigado, gente. Vou encerrar a gravação. Valeu!